Amém, queridos? 1 Reis 19, 19. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois, diga, deixou os bois, e correu atrás de Elias. Isso aqui é muito importante, diga comigo, ele deixou os bois e correu atrás de Elias. E aí, entre aspas, Eliseu dizendo a Elias: deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Você diga amém. Mas eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre um chamado maior. Quando eu falo chamado maior, eu não quero aqui me ater a chamado ministerial, a missão de vida. Né? Quando a gente vem para a igreja e às vezes a gente recebe uma palavra profética, né? Fala, você tem um chamado, Deus tem um chamado na sua vida. Não é esse chamado que eu quero me ater aqui nessa manhã. Mas quando eu falo um chamado maior, é sobre tudo aquilo que nós fazemos ou executamos ou vivemos. Muitos de nós sabem que Deus está chamando a gente para algo mais. Filho, eu estou com aquele chiadinho aqui, ele me incomoda para pregar, se puder me ajudar. Então a gente sabe que Deus ele quer nos chamar para algo mais. Então, às vezes esse algo mais, ele não vai estar ligado só ao que é espiritual. Deus às vezes ele vai querer algo mais de você na sua vida conjugal. Deus ele vai querer trazer você para algo mais na sua vida financeira. Às vezes Deus ele quer que você cresça financeiramente, porque tem pessoas que, se elas prosperarem financeiramente, elas não terão a sensibilidade que você terá para ser justiça para outras pessoas. Você já parou para pensar sobre isso? O justo precisa prosperar mais do que o ímpio. Só que quando a gente fala isso no contexto globalizado de hoje, a gente vê que tem muito ímpio que é muito mais generoso que os próprios cristãos. Sim ou não? Então, na ótica de Deus, compensa muito mais Deus prosperar um ímpio. Sim ou não? Compensa Deus ele prosperar um ímpio, porque na ótica de Deus ele olha, Rafa, ele diz assim, poxa, o Joãozinho está dentro da igreja me servindo, mas o Joãozinho ele não tem um coração generoso para abundar sobre quem precisa. Só que já tem ali o Joaquim, ele não me serve, mas ele tem um coração para abundar, para ser generoso. Às vezes bate alguém na tua casa, ou no vidro do teu carro, ou de alguma maneira precisa de você e você não tem essa abundância, você não tem essa generosidade de abundar na vida de alguém. Então Deus ele te chama para algo mais, ele quer te chamar para um nível maior de fé. Amém? Só que o problema de quando Deus nos chama para algo mais, Deus nos chama para um chamado superior, na maioria das vezes nós não sabemos por onde começar. Pare para pensar. Muitos que estão aqui estão começando uma caminhada nova com a gente, alguns já estão faz tempo. Tá bom, filho, obrigado. E o que acontece? Você muitas vezes não sabe por onde começar, como fazer. E aqui quando a gente olha para Eliseu, a gente vê que ele teve a capacidade de deixar uma vida boa e confortável,
uma vida boa o suficiente. Ou seja, Eliseu ele não estava fazendo mal para ninguém, Eliseu estava trabalhando, Eliseu estava tomando conta da sua vida rotineira, cotidiana, de maneira normal. E a gente vê que ele teve a capacidade de deixar essa vida para trás, olhe para mim, redobre a atenção, para abraçar uma vida maior, para abraçar um propósito maior, para abraçar uma missão mais sublime, que é para isso que Deus nos chama, para a gente abraçar um propósito de vida maior, um propósito de vida sublime. Então, a gente precisa entender que quando Deus ele nos convida, Ele não nos intimida, Ele nos chama, Ele nos propõe. Eliseu estava trabalhando. Você vai perceber que Elias chamou Eliseu quando Eliseu estava... Quando ele estava? Pode ser melhor, quando ele estava? Olha para o teu irmão aí, eu queria que você não deixasse de olhar para alguém, mesmo que você estiver distante aí, olhe para alguém aí e diga para essa pessoa assim: Jesus, quando chamou os discípulos, o que eles estavam fazendo? Ou seja, olha para o teu irmão agora, sorri para ele assim, aponta o dedo de profeta e diga assim para ele assim: não espere ter tempo para servir a Deus, porque Deus não chama desocupado, Deus chama quem está... Então o maior engano, filha, é a gente pensar assim: quando eu tiver folga no trabalho eu sirvo a Deus, quando eu formar a faculdade eu sirvo a Deus. Estava conversando com o presbítero Jean agora, 2 filhos para cuidar, esposa, é trabalho, é faculdade, é ministério. Eu fico feliz, estava conversando com ele agora: filho, você é uma pessoa que ouve, então você tem resultado não só por causa do talento, porque ele é dedicado, mas ele ouve. Eu sempre tenho ensinado isso: procura ter equilíbrio nas áreas da sua vida, você vai ser bem sucedido. Deus não chama quem está desocupado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender: Deus ele sempre vai me chamar para algo maior, e Ele tem um chamado, só que Ele vai te convidar. O que Eliseu estava fazendo? Ele estava arando com os bois, ele estava com 12 parelhas de boi, ele estava trabalhando. O profeta não apontou o dedo e liberou uma palavra profética para ele, o profeta não revelou, o profeta não profetizou, o profeta simplesmente lançou sobre ele o manto, e ele já entendeu. Quando o manto foi lançado sobre ele, ele falou assim: ó, Deus está te chamando. Eu quero dizer algo para você, você precisa pensar agora, preste atenção no que eu vou ler para você agora, por favor, preste atenção nisso. Eu queria que você desse toda a atenção agora para o que eu vou ler para você, por favor, pare tudo que você está fazendo. A maioria de nós não corre o risco de arruinar nossas vidas. A maioria de nós não corre o risco de arruinar as nossas vidas. Nós corremos o risco muito maior de desperdiçar. Isso aqui é muito sério. Você não corre o risco de arruinar a tua vida, de fazer algo que vai desgraçar, sabe, prejudicar a tua vida. Você corre um risco muito maior, que é de desperdiçar não fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Consegue entender isso? Isso aqui é muito sério. Porque quando Deus me dá a oportunidade, Ele não me obriga. Você lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta, bato. O que Ele diz para você? A casa tem que estar arrumada? Tem que estar como Emaús lá, nós preparamos a casa, perfumamos? Não. Ele diz o quê? Se você abrir a porta, a casa precisa estar arrumada? Precisa estar pintada? Precisa estar organizada? Não. Ele falou: se você abrir a porta, eu vou entrar. Então o risco que a gente corre não é de arruinar a nossa vida, é de desperdiçar. Agora, sabe o que é interessante, que eu e você precisamos colocar em consideração? Sabe, filho, o que você precisa pensar, o que eu preciso pensar? Fazendo uma análise desse texto, a gente percebe que Eliseu, ele não estava procurando algo maior para a vida dele. Faz sentido isso? Talvez você entrou hoje aqui, filha, e você não está procurando algo maior. Você não está procurando algo maior, você não está procurando coisas grandes demais para você. Você veio hoje aqui porque você é uma ovelha fiel, porque
porque você é um servo de Cristo, então você veio para ser ministrado, para ser discipulado. Só que talvez nessa manhã, como talvez Eliseu estava aquele dia trabalhando comumente, como um dia qualquer, veio uma proposta de Deus para algo maior. Você precisa entender isso aqui, prestar atenção. Talvez hoje você está aqui com uma proposta de mais um dia. Eu vim mais um dia servir, eu vim mais um dia ser ministrado, eu vim mais um dia aprender. Só que talvez nesse dia, da maneira que você veio, como Eliseu estava fazendo aquilo que era a sua obrigação, veio a proposta de Deus, veio o convite para um chamado maior. Então, a pretensão de vivermos algo maior, muitas vezes ela não vai partir da gente, ela vai partir do Deus que a gente serve. E aí Ele vai sinalizar você, e você vai ver esse sinal claramente. E aí Eliseu, ele estava arando o campo, quando o manto de Elias atingiu ele. Significando o quê? Que o chamado de Deus estava passando por ele. O chamado de Deus, ele não é perene. Deus, ele não olha para Tamires e fala assim, ó, Tamires, eu estou te chamando e estou te esperando, eu estou te chamando e estou te esperando, ó, eu estou te chamando e estou te esperando. Não pense isso. Não pense que a obra de Deus, o chamado de Deus, as coisas de Deus vão parar para esperar você tomar uma decisão. Você vê o que aconteceu? Elias, ele derramou, né? ele lança um manto sobre Eliseu, e automaticamente Eliseu, ele sabe o que significava aquilo, porque a gente sabe quando o Senhor está nos chamando. Ele diz assim, ó, eu posso ir pelo menos beijar quem? Os meus pais. Ou seja, ele falou, a vida que eu estava levando já era. Agora, você está entendendo? Tem muita gente que não quer viver algo mais porque elas não estão dispostas a queimar o quê? Os arados. Elas não estão dispostas a deixar a vida para trás. Elas não estão dispostas a tirar as mãos daquilo que tem hoje. Então, um chamado maior de Deus, ele acontece em um momento da tua vida. Teve um momento da minha vida que se eu desse um passo para trás, eu não estaria aqui hoje. Você já parou para pensar nisso? Que em algum momento da sua vida, se você não tivesse dito amém para o Senhor, ou sim para alguma oportunidade que apareceu na tua vida, você não estaria aqui hoje. Você não seria quem você é. Então, quando o Senhor, ele te faz esse chamado, quando ele te faz esse convite, você tem duas opções: ou você diz sim e se coloca à disposição dele, ou você diz não e continua vivendo exatamente como você está, porque até então ele vai entrar no meio da tua rotina para te dizer. Eliseu estava trabalhando, diga comigo, trabalhando. Então, esse chamado maior de Deus, ele vai acontecer em algum momento da sua vida. Só que a sua resposta é que vai determinar se você vai aceitar esse convite maior. E geralmente, quando Deus nos chama, a gente nunca está preparado. Você já parou para perceber isso? Eu não sei se o Jean se recorda disso, se o Rafael se recorda disso, se o Alex se recorda disso. Se você aqui, só quem já foi casado ou quem já é casado, levante a mão assim. De casar, de morar junto, bonitinho, tudo certinho. Eu me lembro que quando eu casei, e aí eu entrei com a minha noiva, agora esposa, e eu abri a chave, aquilo me assustou quando eu entrei na casa, porque eu falei assim, poxa, agora eu não sou mais filho. Agora eu sou homem da casa, agora quem confere a janela sou eu, quem confere as portas sou eu. Se atrasar uma conta, como é que eu vou ligar para minha mãe lá, mãe, me ajuda? Não dá, sim ou não? Então é uma responsabilidade maior, um chamado maior. A gente fica pressionado, a gente sente medo. E isso é natural, isso é normal, porque geralmente onde Deus vai nos colocar, nós nunca estamos preparados para estar. Por isso que existe uma palavra chamada preparação. Então, isso aqui é muito poderoso. Quando Deus, ele te prepara um chamado, você nunca vai seguir o teu chamado. Diga comigo assim, eu nunca vou conseguir seguir o meu chamado. Porque se você lembrar de Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele falou assim, vai para uma terra. O chamado de Eliseu aqui, como é que foi? Só bateu o manto, ele falou assim, ó, vem. A Bíblia diz, presta atenção nisso, que Eliseu seguiu Elias. Porque toda vez que Deus me coloca um chamado maior, eu não sei para onde ir por eu começar. Eu vou ter que seguir um homem que está deixando rastros, que está deixando um legado, que está deixando pegadas. Então aqui
requer a sua vontade de seguir uma pessoa, não um plano, porque quando Deus te chama, Ele não mostra o mapa. Quando Deus te chama, Ele não mostra o mapa. Então você vai ter que ter a disposição em seguir uma pessoa. Você fala, poxa, essa pessoa está na rota. Então por que Eliseu largou tudo e falou assim, deixa eu me despedir dos meus pais? Elias falou para ele assim, vai e volta pelo que eu te fiz. Então Eliseu, ele sai para viver algo maior da parte de Deus, mas seguindo um homem, dizendo assim, olha, esse homem é um instrumento de Deus para a minha vida, que vai me dizer, faça assim, faça assado. E aí, pensando um pouco de maneira verdadeira sobre isso aqui, de maneira honesta, eu refleti um pouco na minha trajetória da minha vida com Deus. E eu falei, Deus, o que eu vou pregar hoje é muito verdade, porque quando eu comecei eu não entendia, eu só ouvia que eu precisava aprender a ser servo. Quem já ouviu isso aqui em alguma igreja, em algum lugar? Você precisa aprender a ser? Porque quem não aprende a servir pessoas, como vai aprender a servir a Deus? Sendo que o motivo de estarmos aqui é servir as pessoas que Deus quer salvar. Então Eliseu, ele sai em destino de servir um homem no ministério dele. A Bíblia diz que Eliseu começa o seu ministério lavando as mãos de Elias. Ele andava com uma jarra d'água. Agora para pensar comigo, ele estava com uma parelha de 12 parelhas de boi. Ele estava trabalhando, arando a terra. E aí ele tinha um trabalho, ele estava ali numa vida aparentemente tranquila, trabalhando, pagando suas contas, prosperando, dando certo, firme na fé com seu Deus, quem sabe. Deus o chama para algo maior, e muitas vezes na nossa concepção de maior a gente pensa em grandeza. E quando eu falo de um chamado maior, eu não falo de mais posses econômicas, eu falo de uma vida que faça sentido, que deixe algo de fato verdadeiro quando você se for. E aí Eliseu, ele vai começar o seu ministério lavando as mãos de Elias. Talvez na mentalidade dele ele podia falar, mas eu era empresário, eu estava arando a terra, como que Deus me chama para algo maior para lavar a mão de um profeta? Então quando o Senhor ele faz esse chamado para algo mais sublime, eu preciso ter essa disponibilidade, disponibilidade de seguir uma pessoa e não um plano. Porque em tese, uma mulher quando ela entra na igreja, eu já falei isso aqui algumas vezes, a mulher entrou na igreja, ela vai olhar, ela vai falar, nossa, eles decoraram com uma planta bem bonita, olha a caneca lá que ele está usando, ela é toda brilhosa, o piso está limpo, passaram um bom desinfetante. A mulherada é assim ou não é? A salinha das crianças está pintada, tem uma irmã que é educada, que cuida do meu filho. Poxa, a pastora da igreja, ela não é toda metida, ela está arrumada, ela é bonita. Eu acho que eu gostei desse lugar, porque ela vai muito pela estética, pela aparência. Isso é importante. Não que eu estou dizendo que a mulher seja vazia, não, mas eu sou casado, eu tenho 2 mulheres em casa, então eu sei o que eu estou falando, eu falo com propriedade. Agora um homem, quando ele entra num lugar como esse, isso para ele é o de menos, ele não repara em nada. Ele olha para o pastor da igreja e ele fala assim, será que esse homem aí, se eu seguir ele, minha vida vai mudar? É simples, a conta do homem é essa. Se você não consegue seguir alguém que você não respeita. Por que muitas pessoas, às vezes, elas se ferem na fé, tem problema dentro da igreja? Porque perde, muitas vezes, a referência com o pastor e tenta forçar uma coisa que já não dá mais. Não tem referência no pastor. O casamento já não é uma referência, o ministério, a pregação, a vida. Então, tudo que Deus tem para fazer vai vir através de um destravar na nossa vida, a gente olhar e falar assim, eu vou seguir uma pessoa. Essa pessoa aqui, entendeu? É a pessoa que Deus colocou para poder me direcionar. E quando eu olho para o meu passado, eu vejo que isso faz muito sentido, porque eu tive pessoas que foram responsáveis pelo meu crescimento, pelo meu amadurecimento, pessoas que moldaram o meu caráter para eu estar seguindo o plano maior que o Senhor me chamou. Diga graças a Deus. Então, o que Deus ele quer comigo e com você nesta manhã? Ele está fazendo o mesmo convite que foi feito para Eliseu. Ele quer que você escape desse cenário que você está vivendo. Talvez você está vivendo num cenário de derrota, num cenário negativo, num cenário de medo, de tristeza.
ou você está num cenário de segurança, onde você está tendo conquistas pessoais, prosperando, comprando, mas o Senhor, Ele quer te chamar para algo maior, diga algo maior. Isso não significa muitas vezes, preste atenção agora, isso não significa que, olha, o bispo pregou nessa manhã que Deus, Ele está me chamando para algo maior. Isso não significa que você vai precisar fazer algo diferente do que você faz hoje. Mas isso nos cabe dizer que talvez você vai viver onde você está com uma paixão e um propósito maior. Você vai continuar fazendo o que faz, só que com uma paixão e um propósito maior. Vai haver grandeza, vai haver valor embutido nisso. Vai haver algo eterno. Então não pense que, não, poxa, Deus está me chamando para algo maior, então eu preciso largar meu trabalho, preciso largar minha família, preciso largar meu emprego, preciso largar minha empresa. Não, talvez é dentro disso que você está executando e fazendo hoje que Deus, Ele quer acrescentar o quê? Essa grandeza, essa nobreza de vida, para que você tenha mais paixão, para que você tenha mais propósito nisso. Amém? Então esse é o primeiro nível do convite. Ele nos convida a uma vida maior, a um chamado maior. A gente entender que a gente deve largar aquilo que nos prende e dizer sim para Deus. O segundo nível que Ele nos chama é um nível de uma rendição mais profunda. Porque quando eu aceito me comprometer com uma missão que é maior que eu preciso aprender a me comprometer de maneira mais profunda, sim ou não? Então pare para pensar. Assim como eu, quem um dia já olhou, pôs uma roupa e falou assim, poxa, tá meio apertado, eu preciso desinchar um pouquinho. Não que eu engordei, eu preciso desinchar só, né? Não é assim que a gente fala. De início a gente não aceita, né? A gente não assume. E aí você precisa de um resultado, eu preciso emagrecer 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. O que você precisa fazer? Você precisa, a primeira coisa que você precisa fazer, fechar a boca, sim ou não? Só que se você percebe que fechando a boca você não tem muito resultado, qual é a segunda ação que você precisa fazer? Você precisa se exercitar. Então é mais ou menos esse o contexto. Se eu tenho uma meta, se eu tenho um chamado, um propósito mais sublime, obviamente isso vai exigir de mim um nível de comprometimento maior. Então não tem como uma pessoa ela ter um propósito de vida acima da média e ter uma vida mediana, uma vida ordinária. Por isso que existe o ordinário e o extraordinário. Então, você falar assim que uma pessoa é ordinária, não é uma ofensa, você está dizendo que a pessoa é mediana, que é uma pessoa comum. Então, quando a gente olha aqui, quando Eliseu ele aceitou esse convite de Deus para uma vida mais profunda, o que simboliza ele ter queimado as parelhas de boi? Isso aqui é muito interessante. Ele estava dizendo para ele o seguinte: eu não posso deixar nada que me deixa tentado a voltar a viver a vida que eu vivia. Você entende isso? Porque ele falou assim: se eu aceitar essa proposta de Deus, esse chamado maior, e eu ainda tiver algum vínculo que eu possa voltar, quando eu tiver medo ou dúvida, e vai acontecer o medo e a dúvida no meio desse processo, eu posso querer voltar para a minha área de conforto. Então, ele não deixou nada para si que o pudesse tentar, porque às vezes não é o diabo que nos tenta. Já parou para... Vamos falar sério sobre isso aqui? Sim ou não? Vamos? Por exemplo, o camarada ele tem problema com pornografia, a mulher, que hoje em dia é muito comum, tanto mulher como homem. Aí a pessoa, ela não, bispo, o diabo está me tentando, mas ele mesmo vai com o celular para o banheiro sozinho, ele passa horas navegando na internet sozinho, é ele mesmo que está dando munição para a sua tentação. O diabo está lá quietinho, não vou dizer que torcendo para ele ficar bem na fé, né? Mas ele está até lá tentando outra pessoa, falando, esse aqui está mais fraco. A própria pessoa está se tentando. Então o nível de rendição mais profundo, de comprometimento, é o quê? É eu entender que a minha maturidade vai me levar a quebrar os meus vínculos que possam me fazer voltar com a vida que eu tinha antes. Então ele vai e queima as parelhas de boi, dizendo o seguinte: olha, agora eu me comprometi com algo maior, não tem plano B,
Muitas vezes o problema do plano B é isso aí, você fica assim, não, se o plano A der errado, eu vou fazer esse ajuste no B, eu vou fazer esse outro ajuste no plano B, eu vou fazer esse outro ajuste no plano B. Por isso que você ouve muita gente falar do altar aqui que é tudo. Então assim, fica de pé o Jean e a Tamires, por gentileza, o presbítero e a diaconisa. Agora olha para tua esposa, filho. Isso, olha aí, fica um de frente pro outro aí. Imagina agora, filho, ela com você pensando assim, bom, eu tô com o Jean aqui, mas eu preciso ter um contato por fora de um rapaz, porque vai que o Jean não me ama como eu quero, vai que o Jean não seja da maneira que eu quero. Agora eu pergunto para você, como é que vai um casamento assim? Agora quando você olha para ele, o que você pensa? É tudo? Quando você olha para ela, filho, o que você pensa? É tudo ou nada. Amém, gente? Então agora imagina na vida com Deus, eu pensando caminhar com Deus, mas pensando, não, se não der certo, eu vou fazer tal coisa. Pô, o bispo pegou pesado agora, né? Mas é pra gente poder pensar de maneira verdadeira. Porque como que eu vou entrar num relacionamento, filho, eu vou me relacionar com alguém, pensando assim, não, eu vou molhar só a ponta do dedo aqui, né, pra ver. Não, eu preciso me entregar. Eu vou me ferir no meio do processo? Claro. Você já se feriu com ela? Já se feriu com ele? É óbvio. Mas agora houve uma decisão. Eu falei assim, eu tenho uma aliança com esse cara. Eu tenho uma aliança com essa mulher. E eu vou me dedicar até o fim. Então, por exemplo, um relacionamento. Você quer ver um relacionamento começar a dar errado? É quando você começa a se relacionar com alguém, mas você ainda tem vínculo passado, sim ou não? É um problema. Na amizade, é um problema. Como que você pode ser melhor amigo de alguém, ou um amigo muito próximo, tendo vínculos com alguém que um dia traiu essa pessoa que você é amigo? A conta não fecha. Por mais que a gente não queira assumir, a gente tem que tomar um lado. Sim ou não? Ô Sandra, você é muito minha amiga, filho. Não, o bispo Cleito é meu amigo. A bispa Rosa é minha amiga. Só que uma pessoa te fez muito mal. Essa pessoa te traiu, te feriu, mexeu com toda a tua vida. Como que nós vamos poder ter relações profundas se eu sou muito próximo dessa pessoa? Eu tenho vínculos que podem te levar de volta à tua fraqueza. Você está conseguindo entender aquilo que Deus está ministrando no nosso coração essa manhã? A gente fica com essa parelha de boi para voltar para a vida que a gente vivia antes. Então, Eliseu, ele aceitou o convite, diga comigo, ele aceitou o convite literalmente. Não tem como você aceitar o convite de Deus mais ou menos, ou é tudo ou é nada. E qual foi a prova que Eliseu ele deu para Deus? Ele falou assim, Deus, eu não tenho para onde voltar, eu queimei tudo. Ou o plano A dá certo, ou o plano A dá certo. Então ele se entregou, ou seja, ele teve um nível de renúncia, de rendição profundo. Então ele queimou tudo que amarrava ele à vida anterior. Só que é muito interessante a vida que ele tinha antes. Agora eu vou dizer uma coisa para você, Deus não espera que você esteja pronto para aceitar o convite para uma rendição mais profunda. Ele não espera. Porque ele sabe que muitas vezes nós não estamos prontos para isso. A gente deixa um vínculo, né? Posso falar isso aqui? Cara, olha só o que Deus me deu agora. Isso aqui é poderoso. Isso aqui não estava no sermão. Quem já assistiu João e Maria? A gente muitas vezes na fé, olha que poderoso isso aqui. Quem já assistiu João e Maria? Quando João e Maria eles vão para a casa da bruxa lá, que eles vão andando pelo caminho da floresta, o que eles vão fazendo pelo caminho? Fazendo o quê? O que eles fazem no caminho? Eles vão deixando migalhas para marcar o caminho. E muitas vezes é o que a gente quer fazer na fé. Fala assim, Deus, eu vou te seguir na fé, porque fé é o quê? É andar por um caminho que você não conhece, que você não sabe. Aí eu estou andando na fé, Deus ele está mandando eu ir por um caminho, mas sutilmente eu não estou queimando minhas parelhas de boi, fazendo como Eliseu. Aí eu estou deixando rastro no caminho. Fala assim, se aqui não der certo, eu tenho para onde voltar. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que diz que o Senhor teve um encontro com ele aos 16 anos de idade.
E aí ele sentiu fortemente no coração dele a necessidade de queimar todos os CDs dele. Na época do CD, quem lembra dos CDs aqui? Que hoje em dia é Spotify ou YouTube, né? Quem já comprou CD aqui já? Já, né? Estamos ficando velho, né? Não tem mais CD hoje em dia. E aí esse pastor contando testemunho, ele diz assim, filha, que ele pegou todos os CDs, eu lembro que eu tinha alguns CDs. E aí, Sandra, ele pega aquele monte de CD, ele faz uma fogueira. E alguém que questionou ele falou assim, poxa, mas não tem nada demais, isso aí não te traz nenhum problema, essas músicas. Ele falou, não, o problema não está nas músicas, o problema está na vida agora que eu estou disposto a viver. Eu não quero nada que me leve de volta para o passado, porque uma coisa é verdade. Eu lembro que meu pai, quando ele ia pescar, meu pai ele gostava de ir pescar em outros estados. E toda vez que eu ouço música do Raça Negra, me traz uma sensação ruim. E as músicas do Raça Negra são tão legaisinhas, não são? Quem aqui já ouviu? Tá meio de velho o papo hoje, né, irmão? Mas Raça Negra meu pai ouvia muito quando ele ia pescar e me traz lembranças ruins, porque meu pai passava semanas e brigava com a minha mãe, era toda aquela coisa, mas isso gera em mim. A música não traz essa sensação? Sim ou não? Então a gente precisa quebrar esse vínculo, diga, esse vínculo. Então quando esse pastor ele queima tudo aquilo, ele estava dizendo o seguinte assim, ó, eu estou cortando o vínculo com o meu passado. Eu não quero saber se está errado ou não, quem está entendendo isso? Eu não quero saber se é música, não, olha, ele está me chamando para algo novo, então assim, eu estou cortando o vínculo com o meu passado. Então, irmão, nós precisamos aprender a cortar esse vínculo. Você, preste atenção nisso. Por favor, olhe para mim todos agora. A decisão de deixar o mundo para trás tem que ser sua. Presbítero Jean, é minha decisão, sua decisão, filho. Rafa, é sua decisão. Isso aqui não tem intervenção de ninguém. Ou eu decido deixar a minha antiga vida para trás e viver o novo, ou eu vou continuar com um pé dentro e outro pé fora. Então coloca a mão no coração e diga assim, a minha decisão, deixar o mundo para trás. Coloca a mão para frente assim, ó, faça assim, e colocar a cruz na frente para segui-la. É sua decisão. Agora quando você ouve isso aqui, você anda com a tua fé, filho. Você não precisa de oração de homem de Deus. Você não precisa de intercessão, você não precisa de imposição de mão, você não precisa dessa parafernália maldita gospel que a gente vê por aí. Você precisa da fé. Você fala, eu deixei, e aí você pode orar de maneira ousada, dizendo assim, Deus, é tudo ou nada, porque eu não tenho para onde voltar. Eu coloquei a cruz na frente e fui seguindo. Tem gente, bispo, eu queria ter essa fé. Quebre os vínculos que você tem. Eu duvido que essa fé não vai nascer dentro de você. Eu digo assim, meu Deus, o que vai ser de mim se não for o Senhor? Eu deixei tudo para trás. Irmão, eu já tive banda, já tive empresa. Eu não imaginava estar aqui hoje. Eu sempre digo isso para todos. Eu não digo isso como alguém que reclama, murmura, não. Mas eu sempre fui empreendedor. Eu sempre tive no comércio, tive empresa com 19 anos de idade. Não, o papo hoje está meio de antigo mesmo. Quem lembra da Telefônica? Eu contratei 18 linhas de telefone, abri um escritório de marketing com 19 anos de idade, eu tinha 18 funcionários. Para 20 anos eu comprei meu primeiro carro, um demônio chamado Tempra, 16 válvulas, irmão. Aquele negócio que acabou com a minha vida financeira. Mas eu tinha, então eu não imaginava estar aqui hoje, mas eu tive que fazer o quê? Queimar os arados, dizer assim, Deus, eu não vou voltar mais. Quantas vezes em palestras que eu vou, tem igrejas onde eu vou, tem homens que são empresários, pessoas que dizem assim, bispo, mas você está perdendo tempo fazendo palestra dentro de igreja. Não, eu não estou perdendo tempo, simplesmente eu aceitei um chamado maior. Então eu não tenho mais vínculo com o passado, eu posso até fazer hoje, de repente, se Deus ele me proporcionar isso, eu não vou deixar de entrar numa empresa para poder dar uma palestra. Mas a minha missão de vida está aqui. E eu queimei, eu destruí, eu deixei para trás tudo que pode me querer fazer voltar para o passado e estou olhando para a cruz.
Então eu preciso tomar essa decisão. Você tem que entender isso. Por que tem gente, irmão, que não arrebenta na fé? Porque não é decidida. Fé é decisão. Ou é tudo, nada. É isso. Irmão, eu olho para minha esposa hoje, eu não penso na possibilidade se um dia eu terminar. Eu vou criar esse plano se um dia acontecer. Se ela olhar para mim e falar assim, eu não quero mais. Eu não vejo na minha cabeça a possibilidade do meu casamento dar errado. Eu não vejo na minha cabeça a possibilidade dessa igreja dar errado. Eu não vejo na minha cabeça a possibilidade daquilo que eu ponho a mão para fazer dar errado, porque eu não estou fazendo para mim, eu não estou acumulando para mim. Eu coloquei a cruz na frente e estou seguindo. Eu te pergunto, como que seu casamento vai dar errado? Se a tua missão de vida é a tua esposa, se a tua missão de vida é o teu marido, os teus filhos, servir a Deus, queimar tudo aquilo que te leva para o passado novamente e caminhar para frente. Olha para quem está do seu lado e diga assim, não tem como dar errado não. Só que Deus quer que você queime uns arados. Diga para ele aí, você precisa queimar uns arados. Precisa queimar uns arados. Ô bispo, que arado que eu preciso queimar? O arado da dependência. O arado da maneira de pensar. Eu preciso deixar a maneira de pensar que eu tinha para trás. Eu preciso deixar a amargura para trás. Eu preciso deixar o ressentimento, as desculpas para trás. Eu preciso queimar alguns arados. Amém? Você quer ver a receita do fracasso para um casal? Eu acredito nisso que eu vou te falar. Um casal que se casa, e são exceções. Mas um casal que se casa e não vai viver a própria vida longe do pai da noiva, dos pais da noiva e dos pais do noivo, eles têm problema. Você tem que aprender a ter os seus problemas, entendeu? Para você ter a sua liberdade, porque senão você sempre vai poder ter que voltar para o passado. Então eu preciso queimar alguns arados. Diga assim, eu preciso queimar alguns arados. Ô bispo, agora o que é esse arado que você está falando? São vínculos que você tem lá atrás. Para eu aceitar algo maior de Deus, eu não posso ficar segurando aquilo que está lá atrás. Teve um aleluia ali, eu creio que você vai ser a pessoa que vai viver isso. Porque essa é a fé, você tem que estar ligado. A palavra vem, aí você, opa, eu tomo posse. Essa palavra, aí às vezes é uma palavra que você toma posse no culto que muda tudo. Então você tem que estar ligado, diga assim, tem que estar ligado. Então se eu estou disposto a dizer sim para um chamado e pagar esse preço de uma renúncia mais profunda, as coisas maiores vão vir. Porque foi Jesus que disse. Jesus não disse que a gente faria coisas maiores que Ele. Ele nunca disse isso. Jesus disse que faríamos coisas maiores através dEle. Olha o que diz em João, capítulo 14, versículo 12. Isso aqui é muito poderoso. E eu encerro. Ele diz assim, ó, digo-lhes a verdade. Aquele que crer em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Diga aleluia. Então se eu estou disposto a um nível de renúncia maior para viver algo maior, se prepare, meu caro, porque você vai começar a ter resultados maiores também. Coisas grandes vão começar a acontecer. Deus, Ele quer uma obediência aberta sua, que você diga, sim Senhor, eu vou te seguir. Não tem essa, irmão, ou você está dentro ou você está, ou você está seco ou você está morto, ou você está na luz ou você está nas... Não tem, às vezes tem pessoas que caminham do meu lado e dizem assim, bispo, você é muito intenso, eu não sei viver de outra maneira. Eu sou o tipo de pessoa, irmão, que quando eu gosto, mas como diria o Tiririca, quando eu odio. É claro que não tem espaço para ódio no meu coração, estou fazendo uma brincadeira aqui, mas eu não consigo ser meio termo. Se eu estou bem, eu estou bem. Você conhece alguém assim? Tem pessoa que consegue mascarar, não é? Eu não consigo, irmão. Eu já perdi a ovelha dentro dessa igreja aqui, irmão, porque a pessoa estava desrespeitando, mexendo dentro do celular enquanto eu estava pregando, e aquilo, eu não gostei, me senti desrespeitado, chamei atenção no meio de todo mundo. Fui imaturo também, né?
A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que tem que ser tudo ou nada, uma obediência irrestrita. E tem pessoas que têm isso no sangue. Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu amo, eu estou junto. Eu tenho uma aliança. Não adianta, irmão, se eu tenho uma aliança com você, pode vir 10 falar mal de você, até você me provar o contrário, eu estou acreditando na sua palavra. Eu acho que é assim que tem que ser. Porque para falar mal, como é que tá? Agora para defender, para estar junto, irmão, como é que tá? Ó, sim ou não? Então você tem que aceitar um convite maior. Quem está disposto a isso essa manhã? Aceitar esse convite para coisa maior começa com a ruptura, diga ruptura, que amarra a sua vida. Sabe o que é uma ruptura, irmão? É como se aparecesse uma trinca. E essa ruptura, essa trinca, ela diz que vai se opor, cada um vai para um lado. Então aceitar esse convite maior é eu fazer uma ruptura com aquilo que pode me levar ao passado. Você não pode andar igual João e Maria. Não saia desse culto na unção de João e Maria, deixando rastros pelos caminhos. Não faça isso. Vá andando pela fé. Coloque a cruz na frente. Não tem possibilidade de voltar atrás. O plano B não é uma opção para você. Olhe para 2 pessoas aí, estenda a mão para ela e diga assim: o plano B não é uma opção para você. Diga para ela. Então eu tenho uma palavra para você. Olhe para mim, preste atenção e eu encerro aqui e vou orar por você. Se Deus te tirou de algum lugar, se Deus te tirou alguma coisa que talvez era boa, confortável, que você gostava, que era legal, não fique triste, não se preocupe. Ele está trazendo simplesmente um chamado maior para você, algo maior. Você crê nisso? Então entenda, um chamado maior.